Não é, enfim, eu tinha combinado de falar até as 3 horas, então já caminhando aqui para o final, também para a gente abrir um espaço para debate antes de ir embora, o que eu queria expor assim, para vocês um pouco era isso, de possibilidades de atuação. Eu vejo que a gente tem um campo fértil para trabalhar em conjunto. Eu acho que essa questão do combate às condutas antissindicais, ela é uma questão que é muito corrente no dia a dia de vocês, né? Não adianta a gente querer falar de negociação livre no Brasil como se os dirigentes sindicais não tivessem nenhum tipo de problema na atuação diária deles, né? Como se nos movimentos grevistas, nos processos negociais, não houvesse todo tipo de violações que causam uma série de obstáculos à atividade que vocês fazem. Então eu acho que tem esse campo que é fértil, eu acho que tem essa conjuntura política que a gente está vivendo, que demanda a gente pensar nesses pontos de intersecção com maior ênfase do que a gente já pensou no passado. E, enfim, eu fiz algumas colocações aqui sobre condutas antissindicais, vocês podem dar uma olhada depois no material. Eu coloquei aqui também, até porque eu acho que é importante divulgar isso, né? Quais são as orientações que a CONARES tem, né? A gente tem algumas orientações que tratam de alguns assuntos vinculados, acho que é interessante vocês terem acesso, e algumas diretrizes também que a gente aprovou na última reunião, que, como eu disse para vocês, as diretrizes e orientações não vinculam a atuação dos procuradores, mas reflete um pensamento da coordenadoria em relação a diversas questões. A gente fez até uma sobre a criminalização do movimento sindical aqui. Está no material aqui de vocês, não vou ficar lendo para não ficar sendo enfadonho. E acho que é isso, e estou aberto às contribuições, aos debates para a gente fazer agora. Obrigado. Ok, doutor, obrigado pelas palavras, pela exposição. Eu estava refletindo aqui e já identifiquei pelas nossas atuações muitas coisas em que caminharam melhores quando a gente pediu a intercessão do Ministério Público do Trabalho. Todos os sindicalistas que estão aqui sabem muito bem a dificuldade que a gente tem para fazer o Ministério do Trabalho, o agente fiscalizador, de repente verificar uma situação denunciada por um trabalhador. Mas quando a gente manda uma denúncia ao Ministério do Trabalho, com cópia ao Ministério Público do Trabalho, as coisas melhoram. Aí, via de regra, o agente do Ministério Público vai lá e faz a fiscalização, porque sabe que o Ministério Público vai oficiar e vai pedir o que foi encontrado daquela fiscalização. Então tem muita coisa assim que dá para levar em parceria com o Ministério Público do Trabalho. E eu queria inaugurar aqui, eu também vou permitir que as companheiras aqui da mesa façam assim uma palavra a respeito do que ouviu do procurador, mas eu queria fazer aqui uma provocação. O tema é ações parcerizadas, mas eu queria tirar uma dúvida. A gente sempre sofre essa interferência do Ministério Público quando tem greve em atividades essenciais. Eu que sou da área de transporte, quando a gente faz greve no transporte coletivo, a ação do Ministério Público do Trabalho é muito rápida. Mas quando tem greve de professores, por exemplo, demora 90 dias, às vezes uma greve, e não vejo a mesma atitude do Ministério Público, que é uma atividade essencial também. Atividade educacional, né? Ou mesmo a greve de bancários é um pouco diferente. Por que no transporte coletivo? Será que é porque o tamanho do prejuízo é muito maior a toda a sociedade? Fere muito mais o interesse público? Quando tem uma greve de transporte em uma cidade grande, o Ministério Público é muito ágil, às vezes num segundo, mas às vezes até antes da greve já tem a liminar pedida pelo Ministério Público. Antes da greve começar já tem a liminar para rodar 70% da frota, 60% da frota, 50% da frota.
houve casos até com 80% da frota de ônibus ter que rodar, e a liminar acontece antes de ser deflagrada a greve. Então eu queria fazer essa indagação e abrir para os colegas aqui que estiveram aqui comigo fazendo as honras da mesa também, se quiser falar alguma coisa. Depois vamos abrir ao plenário, evidentemente, né? Depois vai ser aberto ao plenário as perguntas. Boa tarde, sou Daiane, presidente do Sindicato de Servidores Públicos. Hoje está sendo assim, um bom aproveitamento para mim de algumas coisas que estou ouvindo. Tá, as nossas advogadas aqui que defendem o setor público, a doutora Patrícia e a doutora Cristina, obrigado por estarem participando para poder estar nos auxiliando também. E uma das coisas que eu às vezes me questiono e fico muito, acho injusto, que não é o Ministério Público do Trabalho, nem o Justiça do Trabalho que julga os nossos processos. Por ser setor público, vai para a Justiça Comum e demora mais do que, né, normalmente na Justiça do Trabalho, leva o quê? 60 dias, 15 dias para ter o nosso leva anos. É uma perca. E assim, dizendo para os companheiros também, que dentro de tudo isso que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil, o servidor público vem sofrendo com mais indignação. Que essa PEC 241 vai nos deixar por 20 anos, possivelmente, sem progressão, sem promoção e talvez sem aumento de salário. Isso está me incomodando um pouco, né? E dizer assim para vocês, e se puder me auxiliar também, de que jeito a gente pode trabalhar junto com o Ministério Público do Trabalho para poder conseguir melhorar a nossa situação, que é uma dúvida e uma dor no nosso coração que está nos preocupando, que está sujeito a não haver mais concursos públicos, terceirizar todo o trabalho público e chegamos até aqui para não ir para lugar nenhum. É isso. Bom, João Batista, em relação à posição que o Ministério Público acaba tendo em algumas greves, eu vou falar para você que é meio parecido em relação à contribuição assistencial. Acho que você pode ter tido uma experiência ruim em relação a você entendeu que foi inadequado em determinado caso. Por exemplo, quando eu estava em Cuiabá, eu era procurador-chefe substituto lá. E, enfim, pela divisão interna que a gente fazia, quem atuava em dissídio coletivo era sempre a chefia. E o meu colega estava em férias, então eu estava substituindo ele momentaneamente. Teve uma greve dos rodoviários no ano passado lá, veio parecer para o Ministério Público dar o parecer que eu dei naquele momento ali, foi para que o juízo não desse um percentual mínimo, porque eu acho que é um dispositivo na lei de greve que a gente lê pouco, que ele diz que o percentual mínimo vai ser estabelecido só depois que as partes tentarem se entender em relação a esse percentual que vai acontecer. E juiz nenhum pergunta para o sindicato e para a empresa, ou para os sindicatos que estão dentro da negociação, se em algum momento teve uma discussão. O juiz vai lá e fala assim, não, acho que tem que ser 50%, acho que tem que ser 70%, tem que ser 80%. E simplesmente falam. E o entendimento do OIT sobre isso é assim, inclusive, né? Ela fala que as entidades sindicais, em greves em serviços essenciais, elas devem negociar o valor antes de passar isso para o judiciário. Aqui no Brasil a gente tem uma compreensão para mim, o que deveria ser o final, a gente adota como início no Brasil, né? E assim, o que eu posso te responder é isso, né, em relação a... essa decisão também é bem Sim. Multa elevadíssima, né? Então é uma coisa que nos causa assim, muita indignação, como disse a companheira também. E a greve, João Batista, eu tenho a impressão que ela é uma greve que incomoda muito e afeta muita gente, né? Então, o serviço de transporte coletivo não funcionar num dia, de alguma forma afeta a vida de todo mundo que vive na cidade, independentemente de ser usuário, porque o trânsito vai aumentar, né? Todo mundo direto e indiretamente é afetado. E tem uma pressão muito grande nos tribunais para, se não resolver o conflito imediatamente, minimizar os efeitos dele, né? Então, assim, eu acho que a atuação em determinados casos acaba tendo essa característica por causa disso.
Em relação ao que a Daiane disse da competência, Daiane, assim, o Ministério Público do Trabalho tentou em diversos momentos fazer com que as questões trabalhistas do serviço público, independentemente de ser federal, estadual, municipal, viessem para a gente, né? Mas, todas as vezes que o Supremo se manifestou, com exceção das questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, e que existe uma margem para a gente atuar, as respostas que vieram do Supremo sempre foram negativas. Então, eu acho difícil ter uma mudança no curto prazo em relação a isso. Pois é. Então, aberto aí ao plenário para perguntas. Eu sei que o Dr. Wilson já poderá fazer sua intervenção. Sei que todo mundo deve ter questões que dá para agir parcerizadamente com o Ministério Público, relativamente às NRs, por exemplo, ao meio ambiente de trabalho, um monte de situações em que o Ministério Público pode ser um grande parceiro na ação sindical. Então, Dr. Wilson, e em seguida o outro companheiro já está inscrito ali. Enquanto eles estão falando, está aberto aí as inscrições. Ok. Não seria tanto uma pergunta, mas um testemunho do que vem acontecendo com o Ministério Público de Campo Mourão. Efetivamente, existe, com a FETEPAR e o sindicato que foi recém-criado em Campo Mourão, o Sindicato dos Empregados em Justiça e Qualidade, uma parceria muito eficiente com o Ministério Público. O que vem acontecendo? Há uma denúncia, o Ministério Público encaminha para o sindicato, ali elencando quais são os quesitos que devem ser verificados, e determina que seja feita uma fiscalização. Então o sindicato vai com todo o poder, com toda a cautela, faz a fiscalização, conversa com os trabalhadores, entrevista um a um, né, de forma separada, para que não haja qualquer vazamento de informações. Todavia, o primeiro que vem já passa alguma coisa, e ocorre às vezes a gente começar a verificar, não saio, entro às 8, saio às 12, volto às 13, saio às 5, e ali tem 2, 3, 4, 5, 10, dessa forma. Mas a gente faz um relatório e vai conversando com o trabalhador e vai tirando as informações que efetivamente o Ministério Público precisa. E tem dado resultado muito positivo.